A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Recomenda-nos Kardec: não rejeitemos o Gênesis bíblico. Ao contrário, estudemo-lo como quem estuda a história da infância dos povos. Fazia-se indispensável àquele povo daquela época qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil, mais capaz, mais poderoso que os próprios homens. Uma teoria científica e racional da criação, o que faria? Os deixaria, povos daquela época, frios e indiferentes. Trata-se, então, de uma época rica em alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, e se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas, diz Kardec, e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Cumpre-se-lhe apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. A religião só será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé pública como verdade absoluta. E Deus parecerá muito maior e muito mais poderoso quando não mais lhe houverem envolvido o nome em fatos de pura invenção. Esta citação é de Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 12 também. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênese pela hermenêutica espírita. Estamos no 6º encontro e teremos como tema a criação da humanidade, que iniciamos na semana passada e vamos dar continuidade hoje. Este que é uma releitura do livro bíblico do Gênesis de Kardec, à luz das obras básicas da codificação espírita e de outras obras subsidiárias, como a de Emmanuel e de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. No encontro anterior, tratamos da criação da vida e da Terra. No programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa dos capítulos de 1 a 11 do Gênese mosaico. E como epígrafe, hoje temos a citação de Gênese capítulo 1, versículos 27 e também de Gênesis 5, versículo 2. E Deus criou a humanidade, homem e mulher, e os criou juntos, e os abençoou chamando pelo nome do casal Adão.
no dia em que foram criados. Agora vamos ao nosso texto base. Quanto à espécie humana, os espíritos explicam a Kardec que a Terra era no princípio só um projeto a ser concretizado. Isso encontramos no Livro dos Espíritos, questão 47. Ela estava sem forma e sem vida. Lemos isso no livro de Gênesis, de Moisés, capítulo 1, versículo 2. E que também a espécie humana já era pré-existente em outros mundos e se encontrava prevista entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, e veio a seu tempo, como diz a mesma questão do Livro dos Espíritos 47. Foi o que deu lugar a que se dissesse nas mitologias antigas, grega, egípcia, suméria, iorubá, maia, entre outras, como a chinesa, que o ser humano se formou do limo da terra, como também lemos no livro mosaico de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E diferente da interpretação tradicional, não diz que o homem foi feito primeiro, tal como consta no capítulo 1 e o capítulo 5 de Gênesis que lemos na nossa epígrafe, mas que ambos os sexos, macho e fêmea, homem e mulher, foram feitos juntos, do mesmo barro. Por isso, ambos, homem e mulher, ganharam o nome de casal, Adão, que em hebraico significa, se escreve, Hadam, pois tem a mesma origem do nome da palavra barro, Hadama, e que lemos isto no Gênesis 12, item 11. A palavra hebraica Hadama não é um nome próprio, mas significa o homem em geral, a humanidade, o que destrói a estrutura levantada sobre a personalidade de Adão. Vemos isso no capítulo 12 de Gênesis, de Kardec, item 16. A ciência, com efeito, mostra que o corpo humano se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica, ou por outra, o limo ou o barro da terra. Isso lemos também na Gênese de Kardec, capítulo 12, item 11. Entretanto, considera Kardec com mais razão, e consideram também os exegetas modernos, Adão ser um mito, uma alegoria, uma personificação das primeiras idades do mundo. Isso lemos também no Livro dos Espíritos, questão 53. Ou a infância da humanidade. A sua falta individualiza a fraqueza humana, em quem predominam ainda os instintos materiais, a que estes não sabem resistir. Isso afirma Kardec no livro A Gênese, capítulo 12, item 16. Analisando a Terra já completamente povoada de todas as espécies atuais, incluindo a humanidade, se pergunta: Emmanuel, onde está Adão com a sua queda do paraíso? Em vão, balde, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras lendárias, com o propósito de localizá-las no tempo e no espaço. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Assim como Caim e Abel são apenas dois símbolos para a personalidade das criaturas, ou também como chamamos de arquétipos. Isso defende Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 2. Comenta Kardec: o casal
cuja tradição se conservou sob o nome de Adão e Eva, foi um daqueles que sobreviveram a alguns dos grandes cataclismos que revolveram a Terra, né, o planeta, em diversas épocas, em certa região semítica, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Isso lemos Livro dos Espíritos, questão 51. Esse constitui este casal o tronco de uma das etnias que atualmente povoam a região. Muitos estudiosos, com mais razão, consideram Adão um mito, uma alegoria, que personifica as primeiras cidades do mundo, como vimos acima, pois o povoamento da Terra não começou por um único casal, Adão e Eva, que não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra, segundo os Espíritos explicam na questão 50 do Livro dos Espíritos. O mentor Emmanuel, examinando a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados humanos sofrendo o processo de aperfeiçoamento da natureza. No terciário, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas etnias de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do ser humano terrestre e os antecedentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre o nosso organismo humano e o organismo do macaco rhesus, por exemplo, o fator RH do sangue. E a sequência do genoma do macaco e que coincide com o genoma dos humanos em 99%. Isso quem diz é Emmanuel no livro A Caminho da Luz, capítulo 2. Todavia, interpõe Emmanuel, reportando-nos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo. No curso vagaroso dos séculos, continua explicando Emmanuel, sofrendo então influências do meio e formando os pródomos das etnias futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais, os trabalhadores do Cristo, auxiliaram o ser humano a imprimir-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de ser bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao fóssil humano são um atestado dos experimentos biológicos a que precederam os prepostos de Jesus, até que fixarem no primata os característicos aproximados da humanidade futura. Os séculos correram e as experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e densos pelos, até que, um dia, equipes do mundo espiritual operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual, o corpo espiritual humano, pré-existente, desses espíritos primitivos nas regiões
espaciais, siderais, e então certos intervalos de suas reencarnações foram alterados. Lemos isso no capítulo 2 de A Caminho da Luz. Assim explica Kardec a respeito da teoria da ancestralidade humana, da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo humano e o corpo do macaco. Concluíram alguns fisiologistas, como Wallace e Darwin, que o primeiro é apenas uma transformação do segundo e nada há de impossível e nem se for afete a dignidade humana. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa investidura mais apropriada às necessidades, mais adequada ao exercício das faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal, em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial. Ele teria encontrado um corpo já pronto. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Como uma pessoa não raro se veste de pele de certos animais, sem deixar de ser humana. Isso defende Kardec no livro A Gênese, capítulo 11, item 15. E continua Kardec dizendo que, admitida essa hipótese sobre a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o espírito humano, sobre aquele corpo animal, esse corpo, esse envoltório carnal, se modificou. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições com que sucede às árvores por enxerto. Deram origem, então, a uma espécie nova, e pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar, para seu uso, corpos de macaco, que temos até hoje. Do mesmo modo que a árvore silvestre que recebeu o enxerto, abaixo, ou paralelo a este enxerto, temos novos brotos que reproduzem os frutos silvestres dessa espécie. E o espírito humano procurou corpos de humano, variantes do primeiro molde que ele se meteu. O tronco que se bifurcou produziu um ramo, que, por sua vez, se tornou um novo tronco. Vamos ler aqui isto em Gênese de Kardec, capítulo 11, item 16. E agora vamos revisar o que aprendemos hoje. Comenta Herculano Pires que todos nós conhecemos a alegoria bíblica da formação humana, na qual o Senhor Deus nos fez os corpos do pó da terra e deu-nos um espírito ao soprar nossas narinas, o fôlego da vida, ou das vidas, é um termo plural. Então, fomos feitos almas viventes, diz o livro Gênesis de Moisés, capítulo 2. Mas nem todos sabemos que, para muita gente, essa alegoria representa uma verdade incontestável, uma realidade. Isso lemos na visão espírita da Bíblia, de Herculano Pires, capítulo 20. E continua Herculano Pires afirmando que o espiritismo não se pode admitir que essa alegoria, aliás, muito bela e expressiva, seja tomada ao pé da letra pelos espíritas. Kardec admite em O Livro dos Espíritos que Adão tenha realmente existido como possível sobrevivente de um cataclisma na região, como lemos acima, citado pela Bíblia. Mas adverte que é mais razoável considerá-lo como um mito ou uma alegoria, personificando então as primeiras idades do mundo. A espécie humana não começou por um só homem,
surgiu na Terra pelo encadeamento natural da evolução dos seres. Isso também lemos no mesmo capítulo 20 da visão espírita da Bíblia, escrita por Herculano Pires. Vamos lembrar que na natureza não há transições bruscas. Isso afirma Kardec no livro A Gênese, capítulo 11, item 16. E é comum os evolucionistas afirmarem que a evolução não dá saltos. O Espiritismo, admitindo a hipótese da evolução das espécies, entraria em contradição com a Bíblia? Dever-se-á, então, concluir que a Bíblia é um erro? Kardec responde acertadamente que não, porque o Espiritismo apenas explica a alegoria bíblica e dá-lhe a necessária interpretação. Esclarece-nos quanto ao espírito da letra, em vez de escravizar-nos à letra que mata. Os que, pelo contrário, se apegam à letra, acabam fazendo a Bíblia um livro absurdo, contraditório e inaceitável para as pessoas de discernimento. A conclusão a tirar-se é que os exegetas tradicionais se equivocaram ao interpretá-la, pois um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, que decorre da interpretação literal dada aos que muitas vezes só tinham ela em sentido alegórico. As ideias religiosas, caminhando de par com a ciência, de longe de perderem alguma coisa, só têm a se engrandecerem. Esse é o meio único de não apresentarem-se o lado vulnerável ao ceticismo, de não perderem fiéis e não caírem no fanatismo ou nos fundamentalismos igualmente nocivos. Lemos isso no livro dos Espíritos, questão 59. E conclui Herculano Pires, na sua obra Visão Espírita da Bíblia, capítulo 20, que a obra de Deus não se assemelha aos grosseiros trabalhos humanos. Deus cria através de processos cósmicos ainda inacessíveis ao nosso entendimento. Os livros bíblicos, bem anteriores às descobertas científicas e ao desenvolvimento filosófico, não podiam tratar da criação humana senão de forma alegórica. Na Revista Espírita de 1859, cujo editor-organizador era Allan Kardec, os pesquisadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas consultaram o espírito de São Luís, mentor ali do grupo, a fim de obter uma evocação do espírito de Alexandre Humboldt, que acabara de falecer naquele mesmo ano, no dia 6 de maio de 1859. E vamos aqui destacar o diálogo de número 37, 38 e 39, que tratam da evolução da espécie humana. A questão 37, que é colocada a Alexandre Humboldt, pergunta à sociedade parisiense: Adão não foi, então, o primeiro homem, o primeiro ser humano? E o Alexandre Humboldt, que já habitava planetas superiores à Terra, nos conta que Adão é apenas um mito. E ele redobra a pergunta: onde colocas Adão? Na próxima pergunta, que a Sociedade Parisiense Espírita pergunta 38. Mito ou não, falo da época em que a história lhes assinala. A resposta é a seguinte: é para vós pouco passível de cálculo ainda. É mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens, seres humanos, ficaram num estado selvagem e bestial, que não cessou senão
muito tempo depois do seu aparecimento no globo terrestre. E a última questão que colocamos aqui é a de número 39, onde perguntam os pesquisadores da Sociedade Espírita Parisiense: a geologia achará um dia os traços materiais da existência do humano na Terra antes do período adâmico? A geologia, exatamente não. O bom senso, sim. E assim terminamos por hoje. E no próximo encontro vamos tratar de um ser humano em especial. Não que ele tenha sido feito em separado, a mulher, mas que vamos interpretar esta criação da mulher nas tradições bíblicas e religiosas como um ser frágil, sensível às tentações dos espíritos inferiores e que é demonizada, é colocada separado das questões religiosas, do espaço público. Então, vamos falar um pouco de uma visão mais feminista, mais inclusiva da mulher dentro da leitura do livro, a Bíblia, o livro específico, o Gênesis bíblico. E assim então encerramos por hoje. Continuando então em nova oportunidade, desejamos a todos e todas paz e luz.